Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos mostrar que Alagoas teve o terceiro maior crescimento do PIB no país em 2014. Os responsáveis foram os setores de serviços e da agropecuária. Aqui no estúdio vamos fazer um balanço da economia em 2016. Segundo o mercado financeiro, este ano a inflação foi menor. Em compensação, o Produto Interno Bruto também encolheu. Também vamos falar de um problema sério que infelizmente tem se repetido com frequência. O estoque de sangue do Hemoal que está abaixo do ideal. É preciso que as pessoas se conscientizem para a importância da doação de sangue. Alagoas obteve o terceiro maior crescimento do PIB em 2014, ficando atrás apenas dos estados de Tocantins e do Piauí. Os dados do IBGE revelam que a agropecuária e os serviços puxaram para cima a economia local. É comum ver notícias referentes ao crescimento ou queda do PIB, o Produto Interno Bruto, de um estado ou do país. Mas será que mesmo o assunto sendo abordado constantemente, a população sabe o que é e o que representa o PIB? É imposto, né? É imposto, PIB é o do Banco Central. Rapaz, PIB já havia é uma lei dos homens lá em cima, né? Eu acho que é negócio de inflação, né? Com certeza. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região durante um período específico. Com ele é possível saber, entre outras coisas, como está a atividade econômica do local, se está crescendo ou caindo. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou recentemente que o PIB de Alagoas cresceu no ano de 2014 4,8% a mais do que em 2013. O que foi fantástico para esse período, levando em consideração que o Brasil aí cresceu apenas 0,5%, né? Bom, o que é que contribuiu para isso? A parte agropecuária, ela teve uma posição bem significativa, principalmente o aumento da produção laranja, abacaxi, o setor sucroenergético nesse período também cresceu um pouco relacionado a 2013. Além disso, teve um crescimento do setor de serviços, né, que está incluso aí serviços e comércio também nesse período daí, que gerou uma maior dinâmica para a economia local, mostrando esses resultados que foram bem positivos e significativos. Ainda segundo o economista, este crescimento do PIB de 2014 não deve ser repetido em 2015 e 2016, já que a economia de todo o país demonstra dados de queda acentuada no período. Provavelmente todos os estados vão apresentar um resultado pior do que 2014. Não sei se vai ser um resultado negativo, como aconteceu para a economia brasileira e outros estados, mas vai ser certamente um resultado menos interessante para a economia alagoana neste período. E ainda falando sobre economia, segundo o mercado financeiro, em 2016 a inflação caiu. Porém, o PIB, Produto Interno Bruto, também encolheu mais. Próximo ano, a previsão de uma expansão fraca da economia. Aqui no estúdio, vamos fazer um balanço deste ano e tentar entender como a economia do país deve se comportar em 2017. Quem vai ajudar a gente é o economista Rômulo Salles. Professor, antes de comentar tudo isso aí, significativo é aquelas entrevistas com o povo. As pessoas não sabem, e desculpem, aquilo é só um exemplo. Estou dizendo que aquela pessoa, nós brasileiros não sabemos o que é PIB, o que é inflação, o que é poupar, quanto nós estamos pagando de juros. E ainda temos que conviver com uma alta corrupção. Esse seria o grande problema do país. A ignorância e a corrupção. Esses termos muito específicos da área de economia, eu acredito que, de certa forma, justifica as pessoas não terem um conhecimento tão amplo como nós, economistas, temos, né? É até justificável, né? Mas é necessário, sim, que a população procure o máximo possível se informar desses detalhes que envolvem a economia, indicadores econômicos, porque esses indicadores econômicos têm impacto na sua vida particular, né? Você acha que a inflação não tem impacto na sua vida? Tem. O número do PIB tem influência na sua vida?
Claro que tem. Então é importante se informar e, acima de tudo, tentar fazer um filtro sempre que possível do que está lendo, vendo a fonte de informação que você está obtendo esses dados, para você saber se você tem confiança ou não nessas informações. Né? É preciso fazer esse filtro. E fazendo um paralelo, a senadora Vanessa Graziotin perguntou aos companheiros, né, de bancada se eles não liam jornais, não ouviam os reclames das ruas e aprovaram, né, a PEC 55, né, que é o limite de gasto do governo, corrigido pela inflação do ano anterior. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, mas, professor, os senadores têm conhecimento sobre economia. Se não são economistas, eles detêm o conhecimento e sabem por que votaram daquela forma. Existe um modelo econômico mandando nessa situação? Veja bem, o modelo econômico que rege os países atualmente diz que você tem que controlar a inflação, você tem que controlar o câmbio, tem que controlar a taxa de juros e controlar as despesas públicas, né? Então, esses indicadores que eu falei, você controla com juros altos, você controla cortando despesas e você controla mantendo uma taxa de câmbio favorável para poder não prejudicar a balança comercial. O que eu quero dizer com isso? É um modelo macroeconômico que tende, de certa forma, a prejudicar mais ainda os países que estão em desenvolvimento, os países da América Latina, e o Brasil é um deles, em contrapartida aos outros países que estão mais avançados, em que na verdade, lideram essa forma de controlar a economia, né? Você termina fazendo imposições que servem para os países avançados, colocando de outra forma, e essas imposições, com certeza, vão limitar o crescimento dos países que estão em desenvolvimento. Que precisa de investimento, que precisa apostar. Historicamente, você observa, desde a crise de 2008, mais recentemente, quando teve aquela crise financeira nos Estados Unidos, que a solução dada foi intervenção do Estado, ou seja, o Estado aumentar as despesas, né? Então, quando você está em crise econômica, não se corta despesas, não se faz justiça fiscal. Você, inclusive, intensifica essas despesas para poder fazer a economia sair dessa crise. Ou seja, o Estado entra com financiamentos, programas, distribuição de renda. Exatamente. No momento de crise em que o setor privado sai de cena, o Estado ele entra intervindo, estimulando a economia para que o setor privado se sinta estimulado e volte a investir na economia. Foi assim que funcionou em 2008, foi assim que funcionou historicamente com a crise de 1929 e é assim que deve ser. Mas a gente está fazendo o contrário. Estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos, inclusive, cortando despesas. E a gente está, então, indo para uma crise, querendo a crise. Estamos aprofundando, a tendência é aprofundar mais se o Estado não intervir, se deixar o mercado se autorregular, que é o que estão querendo fazer. Com certeza, a previsão é de aprofundamento da recessão. Digamos que a Fiesp, né, deu apoio ao governo Temer. Os bancos sempre tiveram superávit, estão ganhando com taxas de juros. A população vislumbra uma crise. Quem é que está ganhando com isso? No cenário atual, do jeito que as propostas estão sendo colocadas, com certeza o mercado financeiro está ganhando com isso, né? Vamos traduzir. O mercado financeiro é quem? O mercado financeiro, o banco. Banco. Porque ele presta o dinheiro, exatamente, cobra o juro que quer. No Brasil, nós não discutimos limite de teto para taxa de juros. Discute-se limite de gasto, teto para gasto. Deveria ser, a meu ver, discutir. Olha, o teto dos juros vai ser X. Se der para pagar, eu pago. Mas primeiro eu vou investir na economia. Obviamente, eu não estou dizendo que o Estado tem que continuar, não deve controlar gasto, não deve controlar despesas com o pessoal. Não é nesse sentido que eu estou falando. Isso você deve fazer independente de ter economia no cenário favorável ou desfavorável. Estou falando gasto no sentido de investimentos. Com a proposta de limite de gasto, com certeza você vai ter limitação de gasto de saúde, você vai ter limitação dos gastos com a educação. Então, esses limites de gasto são prejudiciais. Enquanto isso, os limites de gasto e a proposta da PEC, investimento em saúde, investimento em pessoal, investimento na educação, mas a dívida pública continua sendo paga e com juros altíssimos.
com taxas de juros que ninguém suporta e com valores, né, que já foram pagos. Isso. Devia-se começar por aí. Existe uma certa dificuldade em querer fazer uma auditoria nessas dívidas públicas, né? São os juros exorbitantes, não se justifica ter juros tão altos dessa maneira. Obviamente, tem razões econômicas que talvez justifique se você manter juros Contratos. altos. Que você consiga justificar manter esses juros altos. Juros altos que eu falo Selic, né? Que é a taxa que norteia toda a economia. Ela hoje está em 13,75% no ano. Ou seja, uma das mais altas. Você não consegue ter crescimento econômico, você não consegue fazer o país crescer com juros penalizando o empresário. Enquanto isso, aumenta-se o número de endividados no país. Você com juros altos, você tem desemprego, porque as empresas deixam de investir, né? Desestimulam o investimento. Você tem desemprego, aumentando o desemprego, você com certeza vai ter um aumento dessa inadimplência. E aí o cenário fica quase que inadministrável. Desemprego, taxas de juros altos, inadimplência, um cenário de crise total. Né? Total, de recessão. Saiu divulgado hoje uma previsão do PIB de outubro agora, do trimestre, uma prévia divulgada pelo Banco Central, uma queda de novo, ou seja, a economia está caminhando para um aprofundamento de uma recessão. Você vê os indicadores econômicos. O PIB teve a previsão para esse ano de 2016 uma retração de 3,5%. A inflação tende a ir para o centro da meta, o teto da meta que é 6,5%. Isso é normal que aconteça. Se você está com a economia desacelerando, o PIB está crescendo menos, obviamente a inflação tem que cair. Vamos ter um exército de reserva maior e isso vai empurrar o salário para baixo. Você termina empurrando o salário para baixo, são mais pessoas desempregadas, o salário, obviamente, para baixo, e você consegue, espera-se que com isso, consiga-se lá na frente. Na verdade é o seguinte, Miguel, você não consegue sustentar uma economia com salários mínimos valorizados por muito tempo, que é o que nós estamos acontecendo agora. Víamos no período que o salário mínimo estava sendo valorizado, mantendo a valorização real acima da inflação, e isso, obviamente, diminui o lucro dos empresários. Então, quando você chega nesse cenário, a tendência é uma forma de você reverter esse cenário. Você não pode baixar o salário da pessoa, você baixar com o desemprego. Você demite algumas pessoas, as pessoas vão para a reserva, né? E, obviamente, quem vai entrar recebendo menos. Então, você, teoricamente, está trocando uma mão de obra que você tem hoje cara por uma mão de obra que está ociosa e que vai aceitar receber menos. Então, você consegue e até isso. Você reverte com essa proposta da reforma da Previdência o interesse do empregado em ter sua carteira assinada, porque ele vai precisar trabalhar 49 anos e se aposentar com 76. E muita gente... tem que ter muito cuidado com essa colocação, que pode ser que aconteça, mas é uma troca que quem está nos assistindo tem que fazer bem essa conta. Ou seja, eu vou abrir mão de trabalhar na formalidade, tendo todos os meus direitos garantidos, né? E, obviamente, vai ter sido contribuído para o FGTS, para a aposentadoria, e abrir mão para trabalhar de uma forma, obviamente, legalizada também, mas trabalhando, como o pessoal diz, com nota fiscal, com o CNPJ, né, isso, emitindo nota fiscal de prestação de serviço. Mas se o salário dele for maior, por isso você disse que é preciso fazer a conta, ele pode guardar o dinheiro e fazer a própria previdência. Que é muito difícil isso acontecer. O brasileiro não tem disciplina financeira, não consegue se planejar. Nós só conseguimos ter a FGTS porque é descontado na verdade, porque a empresa faz esse pagamento, só conseguimos ter contribuição para a Previdência porque é descontado do nosso salário. Então, quer dizer, é muito difícil ter se houver essa disciplina, menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Não é melhor, não. É menos mal. Obrigado, Rômulo, pela sua vinda hoje aqui, pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco, o Emoal está com estoque abaixo do ideal. A proximidade das festas de final de ano, isso preocupa bastante. Aqui no estúdio a gente vai falar sobre a importância da doação de sangue, um ato que pode salvar vidas. Até já.